Conteúdos. Classificação das cadeias carbônicas 2. Habilidades. Utilizar códigos e nomenclaturas da química para caracterizar materiais, substâncias e transformações químicas. Vamos lá dar uma olhadinha na cartela. Então, aqui eu vou falar um pouquinho, né, sobre dois combustíveis, tá bom? Então, o primeiro combustível é a gasolina, que a gente já sabe que ela é derivada do petróleo. Então, tem um texto só para exemplificar que diz: substância oleosa e inflamável, o petróleo é a principal fonte de energia da atualidade. O fato de ser um recurso esgotável, aliado ao seu valor econômico, fizeram com que esse combustível se tornasse um elemento causador de grandes mudanças geopolíticas, socioeconômicas em todo o mundo. Vamos aí para a próxima cartela. Aqui a gente tem, né, entre as fontes de energia renovável, nós temos os combustíveis, que são de grande importância para o Brasil, por exemplo. Um desses combustíveis é o álcool, tá? E o biodiesel, que já são utilizados substituindo os combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel, tá? Então, hoje no Brasil nós temos a utilização de novos combustíveis. Gente, vocês estão olhando aquela imagem ali, né, do girassol, tudinho? Vocês estão vendo aquela cadeia carbônica ali abaixo? Então, a professora Darlinda falou bastante, né, sobre cadeia carbônica, tá? O que é uma cadeia carbônica? É uma cadeia formada de carbonos, tá bom? Então, a gente tem ali uma cadeia com 7 carbonos. O nome dela é o heptano, tá bom? Vamos avançar um pouquinho na cartela de revisão. Isso. Aí a nossa revisão é: classifique as cadeias carbônicas, né, de acordo aí com a classificação que a professora Darlinda deu inicialmente, tá bom? Então, a gente vai classificar apenas os combustíveis, tá? No caso, nós vamos classificar a cadeia carbônica do biodiesel e do slide anterior, que é o N-pentano, tá bom? Então, vamos começar com o biodiesel aí, que a gente tá vendo, tá bom? Isso, aqui a gente tem o biodiesel, né? Esse composto que vocês estão vendo aqui. Ok, vamos classificar essa cadeia carbônica, tá bom? Então, pelo que a professora Darlinda falou, o biodiesel pode ser classificado, primeiro, se é uma cadeia aberta ou fechada, tá, gente? Bora responder no chat rapidinho. Aberta ou fechada? O que vocês acham? Como ela tem as extremidades livres aqui, ó, como a professora Darlinda reforçou bastante na aula dela, extremidades livres caracterizam cadeias abertas, né? Então, aqui é uma cadeia aberta, tá bom? Ok, agora vamos classificar se ela é homogênea ou heterogênea, tá, gente? Para classificar, para identificar se é homo ou se é heterogênea, aí vai depender se ela tem ou não tem heteroátomo. Bora lá no chat responder. O que vocês acham sobre o biodiesel? Tem ou não tem heteroátomo? Heterogênea ou homogênea? O que vocês acham que ela é? Bom, gente, ó, vocês estão vendo esse elementozinho bem aqui, ó, né? Estão vendo esse elemento que não é o carbono, que é o oxigênio? Esse elemento justamente é um heteroátomo, né? Então, nós temos esse heteroátomo aí bem no meio da cadeia carbônica. Então, isso aí já faz com que essa cadeia seja heterogênea. Tudo bem até aí? Então, é aberta porque as extremidades estão livres e é heterogênea porque tem pelo menos um heteroátomo, que é um elemento diferente do carbono. Agora, vamos ver se essa cadeia é saturada ou insaturada. A professora Darlinda falou bastante dessas duas palavrinhas, né? E aí, para ser saturada, só tem que ter um tracinho, né? Lembra-se, um tracinho é simples, 2 tracinhos, dupla, 3 tracinhos, tripla. E aí, nós temos
duplas aí, ligações? Sim, né? Olha só, gente. Estão vendo esses dois tracinhos aqui, bem no meio do biodiesel, né? Isso aí faz com que essa cadeia seja do tipo insaturada. Vou colocar aqui, tá? No cantinho. Então, uma cadeia insaturada. E para finalizar, falta a gente identificar se ela é normal ou ramificada, tá? Normal ou ramificada. E aí, gente? Para ser ramificada, tem que ter aqueles carbonos pendurados. Lembra o que a professora Darlinda falou? Gente, mas tem que ser carbono, tá? Não vale outro elemento. Só se for carbono pendurado, tá bom? E aí, o que vocês acham? Normal ou ramificada? Não tem carbonos pendurados. Esse elemento aqui que vocês estão vendo, ó, deixa eu mudar a cor. Esse elementozinho que vocês estão vendo aqui, que parece estar penduradinho, né? Não é o carbono, é o oxigênio. Então, ele não conta na hora da ramificação, tá, gente? Só vale carbonos. Então, quer dizer que essa cadeia que vocês estão vendo aqui, ela é do tipo, vou colocar aqui em cima, tá, gente? Normal. Então, o biodiesel é insaturada, é aberta, é heterogênea e é normal, tá, gente? E aí, estão relembrando, né? Dá um ok aí para ver se para a professora ter certeza de que vocês estão entendendo, tá? De que tá tudo ok, pra gente poder avançar, tá bom? Ok, então agora a gente vai para nossa próxima cartela da aula de hoje. Isso, tá? Então, a gente vai começar a aula falando um pouquinho de alimentação. Como eu falei ontem, né? A química, ela faz parte aí da nossa vida, do nosso cotidiano, inclusive da nossa alimentação. E eu busquei aqui uma comida muito típica, né? Aqui no Amazonas, pra gente, que é a mandioca, a macaxeira, né? Chamem como acharem melhor, tá? E daí eu coloquei as fotinhas aí, a gente extrai a nossa farinha, né? Próxima cartela, a gente vai ver o seguinte. Olha só que substância é essa. É o amido, gente. O amido é encontrado justamente na macaxeira. Professora, quer dizer que lá na macaxeira tem essa substância estranha, enorme, cheia de elementos? Isso mesmo, tá, gente? O amido é um carboidrato, a gente vai falar sobre ele em outro momento, né? Mas é um carboidrato muito encontrado em vegetais, né? Em tubérculos, como é o caso da macaxeira. E ele é muito utilizado na nossa alimentação, tá? Então, o amido é um carboidrato importantíssimo na nossa alimentação e ele é encontrado na macaxeira, tá? Então, a gente vai daqui a pouquinho trabalhar um pouco mais sobre essa cadeia carbônica, mas já dei uma olhadinha nela, né? Vocês já vão perceber que já dá pra gente fazer já dá pra gente classificar, né? Agora vocês já estão começando a ter um olhar mais químico, né, dessa cadeia. Então, com certeza, só de olhar para ela, vocês já estão pensando aí, eu tenho certeza, né, terceiro ano, que vocês já estão pensando se ela é aberta, se ela é fechada, ou então se ela é normal, ramificada. Essas nomenclaturas, elas precisam fazer parte agora do nosso estudo, tá bom? Então, amido é uma estrutura que nós vamos trabalhar, ok? Vamos avançar aí na cartela e entrar na classificação das cadeias, tá bom? Novidade, né? O que a professora Darlinda falou agora há pouco? Que uma cadeia carbônica, ela pode ser aberta ou fechada, não foi? Ok. Ela também disse que uma cadeia carbônica pode ser homogênea ou heterogênea, tá? Isso foram palavras da professora. E agora eu vou dar uma nova classificação aí para cadeias, tá? Uma cadeia carbônica, ela pode ser homocíclica ou ela pode ser heterocíclica, tá? Então agora a gente tem mais duas palavrinhas para acrescentar, né, no nosso vocabulário químico, hein? Homocíclico
heterocíclico, tá bom? Agora a gente vai ver o que cada uma delas quer dizer. Vamos começar com as cadeias homocíclicas, tá? O que é uma cadeia homocíclica? É uma cadeia fechada, é uma cadeia que ela necessariamente ela é fechada. Olha a palavrinha cíclica, ela já está indicando que ela é fechada, tá? Então são cadeias fechadas, ok? Isso. Coloca na... Isso, ela é uma cadeia fechada, né? A palavrinha cíclica já dá a ideia de ciclo, né? De uma cadeia que forma um círculo, como a professora falou. E que esse círculo, ele não possui átomos diferentes do carbono. Todos os átomos desse ciclo são formados do elemento carbono, tá? Então, aqui eu coloquei os exemplos, tá bom? Pra gente observar. Só para relembrar, ó, essa primeira estrutura que vocês estão vendo aqui, né? Ela é a fórmula estrutural desse composto, né? E aqui a gente tem a representação na forma geométrica, né? A gente conhece como triângulo, tá? Na matemática, né? Mas aqui a gente tem que lembrar, como a professora Darlinda comentou na aula dela ontem, que em cada pontinha dessas aqui, ó, tem um átomo de carbono, gente. Então, essa cadeia é exatamente igual a essa. Só a forma de representar é que é diferente, tá? Então, nós temos duas formas de representar a mesma cadeia. Essas duas cadeias são cadeias do tipo homocíclicas. O que é isso? Cadeia que é fechada, né? Ó, forma o ciclo e todos os átomos dessa cadeia são átomos de carbono, tá? São carbonos. Então, é uma cadeia homocíclica, tá bom? Segundo exemplo, será que ela é uma cadeia homocíclica? Vamos analisar, né? Então, para ser homocíclica, ela tem que ser fechada. Então, aqui nós temos, ó, o círculo, né? O ciclo sendo fechado. Na verdade, é um quadrado, né? Mas é um ciclo, tá? E a gente tem, nesse ciclo, somente átomos de carbono. Não tem outro elemento dentro dessa cadeia fechada. Opa, professora, mas eu tô vendo o elemento oxigênio ali na ponta, tá? Será que esse elemento oxigênio não é um heteroátomo? Não, gente, não é, tá bom? Como ele está fora da cadeia, tá bom? Ele não é classificado como um heteroátomo. Então, aqui nós temos uma cadeia homocíclica, tá? Somente átomos de carbono. Tá ok, gente? Dá um ok aí, só para eu ver se tá. Podemos avançar para o heterocíclico, tá? Para a professora ter certeza de que tá tudo bem, tá bom? Ok, então vamos para a próxima cartela. Agora a gente vai falar sobre heterocíclico, tá? Isso, então o que são os compostos heterocíclicos? Também são cadeias do tipo fechada. Então, essa palavrinha cíclica já diz que é fechada, tá? Então, são cadeias fechadas e que possuem pelo menos um elemento diferente do elemento carbono na sua estrutura, tá? Pelo menos um elemento diferente do carbono na sua estrutura, ok? Então, vamos lá. Primeiro composto aqui que vocês estão vendo, né? Olha que nome esquisito, nossa! Pirrolidina, né? Pirrolidina é um composto orgânico que tem um carbono, 2 carbonos, cada pontinha dessa, gente, é um carbono, né? 3 carbonos, 4 carbonos e tem, olha só, um nitrogênio bem no meio da estrutura, tá, gente? Isso faz com que ela seja fechada, mas ela tem um heteroátomo. Esse heteroátomo faz com que ela seja heterocíclica, fechada
com um elemento diferente do carbono. E assim a gente vai observar, ó, na piperidina, olha só o nitrogênio bem no meio, né? A gente vai observar na morfina. Já ouviram falar nessa substância, tá? A morfina já foi um anestésico, um dos anestésicos mais utilizados, né, pela humanidade. Hoje ela já está sendo, né, já entrou em desuso porque novas substâncias foram descobertas, tá? Então a gente tem aqui o nitrogênio na morfina, olha só. Além do nitrogênio também tem o oxigênio se apresentando como heteroátomo, tá bom? Então a gente tem esses dois elementos. Nós temos a piridina. Olha só, a piridina também é heterocíclica porque ela é fechada, né, cheia de carbonos, e ela tem um elemento diferente do carbono na sua estrutura, que é o nitrogênio, tá bom? E por último, o imidazol, que também é uma cadeia fechada, né, são carbonos aqui nas pontas. E nós temos, ó, um nitrogênio, dois nitrogênios como heteroátomos. Tá bom, gente? E agora, deu para perceber quem é homocíclica, quem é heterocíclica? Dá um ok aí para a professora entender que posso avançar, tá bom? Pode ser? Vamos lá. Próxima cartela. Nós vamos ter o exemplo. Agora a gente vai voltar para aquele que eu falei lá no comecinho da aula, né? Nós vamos voltar para o amido. Olha aí, né? Bom, com a classificação que nós acabamos de dar entre heterocíclica e homocíclica, eu quero que vocês digam para mim, ou melhor dizendo, digam para a professora Darlinda aí no chat, o que vocês acham do amido? Vocês acham que o amido é heterocíclico ou é homocíclico? E aí? O que vocês acham que é? Hetero ou homocíclico? Vamos lá. Qual vai ser a primeira turma, hein, Darlinda? Bora, gente. Quero saber. O que vocês acham? Opa! O Tazes 46 já respondeu heterocíclico. E aí? Mais alguém? Heterocíclico, homocíclico? Alguns estão dizendo hétero, alguns homo, né? Então vamos lá, vamos tentar entender essa cadeia do amido, que eu falei pra vocês que é um dos componentes da macaxeira, né? Beleza, a maioria dizendo hétero, que bom. Então vamos analisar. Primeira coisa que eu consigo perceber é que ela é uma cadeia fechada, né? Olha só os carbonos aqui nas pontas, né? Ó, carbono, 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 carbonos, né? Opa, mas tem um elemento bem aqui, gente, que está bem no meio do ciclo, mas que não é um carbono, que é o elemento oxigênio. Então, gente, toda vez que aparece um elemento diferente do carbono bem no meio dessa cadeia fechada, a gente chama esse elemento de heteroátomo, né? Então, oxigênio aí nessa cadeia é heteroátomo. Então, eu posso classificar essa cadeia como fechada e heterogênea. E isso faz com que ela seja, né, juntando os dois nomes, ela vai ser do tipo heterocíclica. Cíclico é de fechado, hétero de heterogêneo, tá? Parabéns aí às turmas que participaram, né, desse exemplo. Quem acertou heterocíclica, ó, tá de parabéns, tá, gente? Quem não conseguiu ainda, então, na próxima, com certeza, vai conseguir acertar, tá bom? Vamos para a próxima cartela agora. Nós vamos falar de uma outra classificação. Isso, que são as cadeias aromáticas, tá? Bom, gente, aromática é um termozinho que nós vamos trabalhar bastante ainda aqui nessa unidade, né? Que são, a gente vai já ver exemplo, né, dos compostos aromáticos, mas especificamente
são compostos que possuem duplas ligações intercaladas. E eles são fechados, tá? São sempre ciclos, tá bom? Bom, a gente vai trabalhar dois tipos, os mononucleados ou nucleares e os polinucleares, tá? Na próxima cartela, a gente vai começar a ver essa diferença. Olha só, aromático mononuclear. Isso que vocês estão vendo aí na estrutura de vocês, até a professora Darlinda comentou na aula passada, na aula de ontem, sobre o benzeno. Estão lembrados que ela até falou, olha, decorem, né, fixem aí esse nome desse elemento, tá? Porque ele vai, dessa substância, porque ela vai ser importantíssima, a gente vai ouvir falar muito dela. Então, gente, o benzeno é o principal exemplo de um aromático do tipo mononuclear, tá? O que é mononuclear? Mono é um, nuclear vem de núcleo, tá bom? Então, o elemento mononuclear é um aromático que tem apenas um núcleo, tá bom? Então, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, né, do benzeno, é o que a gente chama de núcleo, tá? Então, só tem essa estrutura aqui, só para lembrar, nós temos carbonos, né? São 6, tá? Para ser classificado como benzeno, tem que ter esses 6 carbonos intercalados com essas duplas ligações que vocês estão vendo aqui, ó. Dupla, dupla, dupla. Tá bom? Então, toda vez que eu observar um composto que tenha 6 carbonos numa cadeia fechada com duplas ligações alternadas, eu chamo de aromático. Para ser mais específico, eu vou chamar de benzeno, tá bom? Na próxima cartela, a gente vai falar agora dos polinucleados, tá? Os polinucleados, eles podem ser divididos de dois tipos. Podem ser divididos podem ser classificados como isolados ou podem ser classificados como condensados. Olha só, fácil perceber a diferença, tá, turma? O que é um polinucleado? Tem mais de um núcleo. Quem é o núcleo? Não é o benzeno? O benzeno é esse aqui, ó. Que eu vou desenhar aqui. Quando tem só um núcleo desse, é mononucleado, é o benzeno. Quando tem mais de um, é polinucleado, tá? Bom, existem dois tipos: isolados, condensados. Isolados é quando os núcleos estão separados por pelo menos um carbono, tá? Então, quando a gente tem uma separação entre os núcleos, um carbono pelo menos de separação, é isolado. Quando todos os núcleos estão interligados entre si, olha só, eles têm todas ligações, não tem separação, aí já é condensado, tá? Conseguiram perceber a diferença entre isolado e condensado? Dá um ok aí para eu ver se conseguiram entender. Pode ser? Vamos lá. Ok. Próxima cartela. Isso. Agora a gente vai para um desafio, né? Mais um dessa aula, hein? Essa aula foi cheia de desafios aí para vocês, tá bom? Quero que vocês respondam aí no chat, a professora Darlinda vai observar, ver se vocês estão realmente acompanhando, né? Então, vamos lá. A ideia da pergunta aqui do desafio químico do chat é essa daqui, ó. Essa substância que vocês acabaram de ver aí é a naftalina. Todo mundo já ouviu falar nela? Naftalina. Opa. Na química, ela é chamada de naftaleno, tá? Mas no dia a dia, né, a gente chama a naftalina por esse nome e ela é utilizada, muito utilizada, por exemplo, para afastar insetos, né? As pessoas colocam no guarda-roupa, tá? Para dar um cheiro e tudo mais, tá bom? Ela é um sólido branco. Bom, a representação estrutural da naftalina é essa que vocês estão vendo aqui, ó. Observaram? Então, essa estrutura aqui que vocês acabaram de olhar é a fórmula estrutural aqui desse sólido branco, da naftalina.
A pergunta que eu quero que vocês façam, que vocês respondam aí no chat é um aromático, eu já sei, mas esse aromático é isolado ou é condensado? E agora? É isolado ou é condensado, turmas? Tabatinga está dizendo isolado. Quem mais está dizendo? Está dizendo o quê? Que é isolado, condensado? Isolado, o que mais? Condensados, tá? Então a gente tem respostas aí divergentes, né? Alguns isolados. A maioria está dizendo condensado. Agora vamos lá, analisar, né? Então, o que é um aromático isolado, né? É quando eu tenho dois núcleos, dois ou mais, e que entre eles tem uma separação, tem um afastamento. Isso é isolado, ok? Isolado, eles estão na mesma cadeia, mas eles estão longe um do outro, tá, gente? Nesse caso aqui da naftalina, eu tenho um típico caso de aromático condensado. Por que é condensado, professora? Porque aqui, ó, não tem separação entre os carbonos dos núcleos, tá? Eles representam os carbonos. Esse carbono que vocês estão vendo aqui, ó, ele faz parte tanto dessa quanto dessa cadeia. Não tem uma separação, tá, gente? Então, ele é classificado como condensado justamente porque eles estão unidos pelos carbonos, tá? Não tem um afastamento entre eles. Tudo bem? E agora, todo mundo entendeu? Posso avançar? Dá um ok aí para a professora ter certeza? Ok, gente. Então, agora a gente vai para o nosso resumo do dia. Então, gente, que bom, né? Então, a aula foi super boa da professora Yara, que nos trouxe informações sobre as cadeias fechadas, né? Isso. E aí, nós temos o nosso resumo da aula de hoje. Olha aí, vamos relembrar? Então, no primeiro momento, na primeira aula, nós falamos sobre cadeia carbônica aberta ou acíclica. Quer dizer, essa palavra cíclica é uma palavra nova que você vai colocar aí no seu vocabulário, né? Seria importante fazer um vocabulário de química, né? Concordo, plenamente. Então faz um vocabulário de química e coloca essas palavras que não são comuns, né, Yara? Realmente. E agora, à medida, né, que as aulas forem passando, a gente vai acrescentar cada vez mais palavras aí novas, no nosso vocabulário, né? Isso, que não são comuns do nosso cotidiano. Então, vou falar a cíclica, tá bom? Então, falamos hoje da cadeia carbônica cíclica, que ela pode ser classificada como sendo uma cadeia normal ou ramificada. Normal é uma cadeia que não tem ramificações, onde o carbono não está fora da cadeia, que a gente chama de cadeia principal. Ramificada é aquele que tem as ramificações, né? Também posso ter uma cadeia carbônica acíclica, saturada, quando só tem ligações simples. Aí você pode dizer, professora, é aquela que tem um traço? Sim, que os traços é a simbologia do tipo de ligação que o carbono está fazendo, né? Mas vamos falar bonito, a gente vai falar ligação. Aí nós temos a insaturada, ela é classificada como insaturada quando ela tem a dupla ligação ou ligações triplas, tá certo? Aí eu classifico como insaturada. A cíclica, ela pode ser homogênea. Quando é que ela é homogênea? Quando na cadeia carbônica só tem carbonos. E heterogênea, quando eu tenho um heteroátomo. O que é um heteroátomo? Eu falei, professora Yara também reforçou que o heteroátomo é um átomo diferente do carbono. Então, se eu tenho um enxofre, se eu tenho um cloro,
Se eu tenho um oxigênio na minha cadeia carbônica, então eu tenho um tipo de cadeia denominada, classificada, né, de heterogênea. Tá, turma? Então foi isso que nós vimos. Vimos muita coisa, né, Yara? Nossa, muita coisa. Né? E agora a professora Yara vai para o segundo momento. E achei que até aqui vocês foram 10 para todas as informações, né, Yara? Quantas informações vocês não tiveram hoje à noite? Concordo, e tá? E aí a professora vai falar das cadeias fechadas. Vamos Isso, lá? agora a gente vai para a segunda parte, né, da classificação, que são as cadeias fechadas, tá? Vamos retornar lá para a cartela. Isso, então nós temos cadeias carbônicas podem ser classificadas como fechadas. Fechada também pode ser chamada de cíclica, tá, gente? Então, toda vez que eu falar fechada, eu também estou falando de cíclica. Mesma coisa, ok? Bom, dentro das cadeias fechadas, né, nós temos as alicíclicas e nós temos as aromáticas, tá? A alicíclica é aquela cadeia fechada que não é aromática, tá, gente? A aromática é aquela característica especial que nós já falamos, que tem aquele núcleo, tá bom? Então, aromática tem o núcleo, alicíclica é apenas fechada, mas não tem núcleo, tá bom? Dentro das alicíclicas, nós temos alicíclicas que são saturadas ou alicíclicas que são insaturadas. Aí a professora Darlinda reforçou e eu vou falar mais uma vez. O que é uma cadeia saturada? É aquela cadeia que só tem ligações simples, tá? Saturada, somente ligações simples. E insaturadas são aquelas que têm uma ou mais duplas ligações ou uma ou mais triplas ligações, tá bom? Dentro das alicíclicas eu também tenho homocíclica ou heterocíclica, né? O que é uma cadeia homocíclica? É aquela que é fechada, mas que ela tem apenas carbonos, tá? Então, ela tem apenas carbonos, tá bom? Já na heterocíclica é aquela que é fechada, mas ela tem um átomo diferente do carbono na cadeia, tá, gente? Como o nitrogênio ou o oxigênio, tudo bem? Bom, agora nós vamos para as aromáticas. Nas aromáticas nós temos mononuclear, polinuclear, né? Mononuclear eu já sei que é aquele tipo de cadeia que tem um único núcleo, né? Um único anel benzênico. O exemplo que a gente já vem falando desde a aula passada é o benzeno, tá, gente? Não esqueçam, benzeno. E, além do mononuclear, nós temos também polinuclear, cadeia aromática polinuclear, que pode ser condensado ou isolado, que foi a que a gente fez agorinha na DLI, né? Isolado é aquele onde os anéis estão separados, afastados, um bem longe do outro. E o condensado é aquele onde eles estão todos juntos, tá? Junto e misturado. Então, condensado é quando a gente tem essa combinação dos anéis, tá bom? Os compostos que não são aromáticos nem são heterocíclicos são também chamados de alifáticos, tá? É uma outra classificação também que a gente tem que colocar aí no nosso vocabulário, como a professora Darlinda falou, né? Um monte de palavra nova aí. E ufa, hein? Porque essa aula hoje teve muita coisa, né? A gente aprendeu muita coisa sobre a classificação das cadeias carbônicas. Muito nome diferente, né, Darlinda? Muita nomenclatura e muita coisa muito parecida, né? Então a gente tem que ter cuidado, vocês precisam, né, ter as anotações de vocês, dar uma olhadinha no caderno, né, com os conteúdos, né, o caderno de extensão aí que vocês receberam, né, no pacote, tá bom? E nele também vocês vão conseguir fazer esse estudo, reforçar esse estudo, tá bom? Então façam as anotações e dá uma olhadinha lá
no caderno que você... E façam os exercícios também de lá, né, Darlinda? Que a gente faz aqui essa atividade com todo carinho para que vocês possam aí ter um maior entendimento do assunto. Tá bom? É verdade, né? Então, gente, uma boa noite. Vamos perseverar para que o sonho de vocês para a entrada numa universidade se torne uma realidade, tá certo? Vão com Deus aí, né, pelos rios. Que dê tudo certo. Até amanhã. Ok, gente. Boa noite, um bom retorno e até amanhã.